E aí, fellas, estamos de volta, um pouquinho atrasado. Para quem tem acompanhado aí os últimos vídeos do canal, viu que a gente tem postado de quinta-feira. A gente vai deixar esse dia como um dia fixo para ter vídeo aqui no canal. Só que essa quinta-feira não deu tempo da gente postar. Para quem não sabe, nós estamos indo embora do Brasil novamente. Então foi voltando, né, para a Europa. Voltando para a Europa, então foi uma correria danada, vendendo móveis, enfim, arrumando documentação, indo a médico, isso e aquilo. Então não deu tempo, e agora que nós estamos aqui em Itatiaia, aproveitando que o melhor que o Brasil tem para oferecer. Então resolvemos gravar esse vídeo para vocês, algo que é bem recorrente, tanto nos comentários dos vídeos, como os clientes que perguntam, né, para os nossos consultores, quais as vantagens de ser um cidadão europeu para fazer intercâmbio, tá? Nós vamos considerar algumas informações baseado em Irlanda, pois atualmente é o que a gente mais recebe clientes, são pessoas indo para Irlanda, né? Mas são informações que servem também para quem vai para o UK. Até para outros países, Até para né? outros países. Exatamente. Né? Então, lembrando que as informações que a gente vai passar nesse vídeo aqui não vale para aquelas pessoas que já saem do Brasil com um contrato assinado com uma empresa, tá? Se você já tem um contrato assinado, você já foi contratado para trabalhar numa empresa fora do Brasil, esse vídeo não vale para você. É, mas para o pessoal que está indo para estudar mesmo, tanto o idioma quanto uma graduação, certo? A gente anotou aqui algumas perguntas frequentes, então vamos direto ao ponto. Primeira, a que a gente mais recebe: por ser cidadão europeu, tem algum desconto no curso? Não. Não, na verdade é assim, é óbvio, né? Algumas pessoas até ficam meio assim, surpresas. Não, mas como assim? Eu tenho cidadania, eu tenho que ter algum desconto. Eu sou um cidadão europeu, eu sou europeu, né? Na verdade, as escolas, elas têm um price list oficial. Price list é a lista de preços oficiais que a escola trabalha. Então, para quanto maior a duração do seu curso, quanto mais tempo você for ficar estudando, esse valor ele vai diminuindo semanalmente. Então você paga pelo número de semanas que você vai estar estudando. Quanto mais longo o curso, mais barato o curso. Mais barato por semana. Independente da nacionalidade. Independente da nacionalidade. Só que europeus, geralmente, quando vão estudar na Irlanda, ou no UK, ou em Malta, eles fazem um curto período de tempo. Isso. Tá? Então eles aproveitam as férias escolares ou as férias de trabalho. Então geralmente ficam entre 4 a 12 semanas. É o tempo máximo que geralmente eles ficam, salvo exceções. Então isso significa que europeu ou qualquer outra pessoa que pague por um período menor de curso vai pagar um valor a mais. Exato. Só que brasileiros, sul-americanos em geral, pessoal da Coreia, pessoal da Arábia Saudita, geralmente vão para fazer o curso de longa duração, ou seja, mais de 12 semanas. Aí sai mais barato. Com isso, sai mais barato relativo ao preço pago por semana. É claro que se o europeu quiser fazer um curso de longa duração, esse preço vai ser exatamente igual. E aí que entra a vantagem de você fechar com uma agência, tá? Mesmo como cidadão europeu, nós diríamos que seria até melhor você procurar uma agência brasileira para fechar o seu curso como um brasileiro, tá? Por que não fechar como cidadão europeu? Isso vale para qualquer nacionalidade sul-americana. Então, por exemplo, Colômbia, enfim, Argentina, esses países economicamente mais fracos têm uma certa vantagem aí no caso do pagamento, beleza? Então não compensa pagar o seu intercâmbio como cidadão europeu, mas sim como brasileiro, beleza? Próxima pergunta. Com minha cidadania, preciso comprovar os 3.000 euros? Aí é uma vantagem. Na verdade, não. Você não precisa comprovar os 3.000 euros. Ou seja, você vai ter uma dor de cabeça, ou seja, um trabalho a menos. Porém, você vai precisar viver até conseguir um emprego. Então assim, se você é uma pessoa que, a gente já falou várias vezes, acho que é sempre bom repetir, se você não tem um bom inglês, se você não tem experiência em alguma área que exige alguma área de trabalho com uma certa carência no país, a gente recomenda que você leve uma boa quantia para você passar aí pelo menos uns 6 meses, até você se estabelecer, aprender o idioma, conseguir passar por uma entrevista. Então a gente recomenda que você leve pelo menos uns 4.000 euros para conseguir sobreviver aí durante o começo. Lembrando que o primeiro mês é sempre o mês com o maior número de despesas, tá bom? Porque você tem que pagar aluguel 2 vezes, enfim. Vai entrar e vai falar. Fica mais fácil conseguir acomodação com cidadania europeia? Isso é meio relativo, sim e não, né? Quando você vai alugar com uma imobiliária, né, lá chama agência,
eles vão pedir, independente se você é cidadão europeu, brasileiro ou qual a sua cidadania, eles vão sempre pedir que você pague o primeiro aluguel adiantado, o depósito, que equivale a um aluguel que você dá também antes de entrar na casa, e eles pedem uma carta de referência, uma carta de recomendação de algum outro lugar que você já tenha morado, para que eles possam alugar para você. E frequentemente eles pedem também que você comprove trabalho, né? Então, ou seu contrato de trabalho, ou uma carta do seu gerente, de alguém. Extrato bancário, com a renda dos últimos meses, né? Então, como você não vai ter nada disso, muito menos a conta aberta praticamente, dificilmente você vai ter alguma vantagem como um cidadão europeu, tá? Tanto faz se você for brasileiro, ou estudante, ou cidadão europeu, a exigência vai ser sempre as mesmas, tá? Lembrando que, gente, a gente sabe e a gente entende que é difícil, né, essa parte de acomodação na Irlanda, ainda estamos na crise de acomodação, principalmente em Cork, Galway, porém você vai encontrar a mesma barreira, né, sendo cidadão europeu quanto cidadão brasileiro ou de outro país, tá? Eles sempre vão fazer essas exigências e nós temos aí clientes às vezes que começam a perder os cabelos, né? Começa a acabar a acomodação provisória, eles estão lá no 45 do segundo tempo e conseguem alguma coisa, tá? Às vezes não nas melhores condições, não do jeito que gostaria, mas pelo menos é algo, né? Algo para você conseguir ter um fôlego, respirar e conseguir uma melhor acomodação daqui uns dias ou daqui a algumas semanas. Então a gente recomenda assim, pensa sempre que até você achar aquela acomodação que você realmente quer, as outras são temporárias. Então você conseguindo entender isso, você fica mais tranquilo quando acontecer alguma coisa que te desagradasse, dá aquela respirada fundo e pensa, é temporário, daqui a pouco eu vou para algo melhor, tá bom? Mas realmente, como o Cauê colocou, está difícil para todos. Para não europeu, para europeu e para locais, nacionais, locais. Irlandeses, né? Irlandeses, ingleses. Pessoal, aí é o que perguntam bastante também sobre trabalho, tá? Se cidadão europeu tem mais facilidade para conseguir trabalho. Na verdade, existe sim uma vantagem, né? É que o cidadão europeu, ele não tem essa limitação de horas. Então, você vai fazer um intercâmbio, você vai estudar part-time, você vai estudar no período da manhã ou no período da tarde, e depois você tem o resto do horário livre para trabalhar. Já o estudante brasileiro, ele não pode trabalhar full-time enquanto ele estiver no período de aula, tá? Isso dificulta um pouquinho até para os contratantes. Às vezes o contratante está precisando de um full-time e ele vai dar preferência. Full-time é período integral, tá, isso, gente? 40 horas por semana. 8 horas diárias. Mas existem, claro, muitos lugares que precisam de part-time, ou seja, meio período. Então você, como estudante, aí nesse caso, você se enquadra mesmo sendo brasileiro, tá? Essa seria a única vantagem do europeu. Quer falar sobre? Não tem a necessidade de aplicar para um visto especial, né? Então isso tanto na Irlanda quanto no UK, você sendo europeu, você tem essa facilidade, essa vantagem em cima dos outros não europeus. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Então muitas vezes o que vai realmente fazer a diferença é a sua fluência no idioma. Então, quanto melhor você falar, quanto mais confiança você tiver ao se comunicar, ponto positivo para você. A outra vantagem, qual a área que você está aplicando, qual a área que você está procurando um emprego. Então, assim como aqui no Brasil, você tem a demanda pela oferta e a procura, né? Então, quando você tem muita oferta de profissionais, o salário é menor, os cargos são mais disputados, quando se abre vagas. Assim também acontece na Europa. Só que a vantagem é, lá na Europa, na Irlanda, no UK, existem um déficit de profissionais que aqui no Brasil está sobrando. Exato. Então, por exemplo, profissionais da área de TI, profissionais da área de engenharia, da área de saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, cuidadores de idosos. São áreas carentes de profissionais. E olha só que coisa interessante, porque
você sendo cidadão europeu, mesmo sendo cidadão europeu, que não tem tanta burocracia para ter um contrato, vamos supor que tem um brasileiro que fala inglês fluente e tem uma super bagagem no currículo, um cara super experiente. Se ele aplicar para uma vaga do Brasil, ele tem mais chances de ser contratado para essa vaga do que o próprio europeu. Que não fala inglês e que não tem experiência. Entendeu? Então, na verdade, a única vantagem mesmo de ser cidadão europeu são as burocracias. Você não tem tanta burocracia, mas também para você conseguir um trabalho qualificado, você tem que ser qualificado e falar muito bem o idioma. E também a gente vai falar logo aqui a questão do perfil também, né? Você tem que ir atrás, colocar um bom currículo, saber se apresentar, tudo isso a gente, no workshop que a Enjoy Intercâmbio oferece para os seus clientes, a gente explica e fala sobre isso, né? Isso. De que não é só um currículo, não é só você ter uma experiência, mas como que você vai mostrar essa experiência para quem está te contratando. Independente de você ser europeu ou não e você estar indo para Europa ou para qualquer outro país, você vai precisar comprovar. Quando é uma vaga qualificada, né, você vai precisar comprovar que você estudou, que você tem essa formação. Então você precisa, já desde antes de sair do Brasil, fazer a tradução juramentada do seu diploma, e quando você chegar no país que você estiver indo, imigrar, né, que você estiver indo em busca, já procurar lá qual é o órgão responsável por aquela área para você conseguir validar o seu diploma no país. Tá? Então, se a sua pretensão no futuro é trabalhar na sua área fora do Brasil, já procura alguns cursos superior, né, na Europa, tanto na Irlanda quanto na Inglaterra, no país de Gales, Malta. Procura, porque às vezes é interessante, se você está com um idioma limitado, faz intercâmbio de idioma, já renova o seu visto fazendo um curso de graduação para você conseguir aplicar para as vagas e ter mais chances. Beleza? Certo? Uma outra coisa também que perguntam bastante assim, é fácil conseguir as coisas lá fora, né? A gente vive, né, no exterior já há alguns anos, aí 5 anos praticamente, a gente conheceu muitos países e nós conversando com os próprios nativos, né, os amigos que nós temos lá fora, a gente descobriu que não é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Existem os problemas sociais, existem preconceitos, enfim, corrupção, existe a barreira. Obviamente que com a sua devida proporção. Então, assim, não é porque você está saindo do Brasil e indo para um país fora, né? Então, aqui a gente está falando de Europa, que significa que você pode sair, ir num bar e largar sua bolsa lá aberta, com o seu celular, com a chave do carro, com tudo lá e dançar, beber, e você vai voltar e vai estar tudo lá porque ninguém vai tocar. Pode acontecer? Pode, mas lembrando que onde existem pessoas, você vai ter pessoas de bom caráter e de caráter duvidoso, As né? chances de acontecer algo do tipo são menores, mas é sempre bom prevenir. Então, a gente ainda está dentro do planeta Terra, né? Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que é válido colocar que a vida fora do Brasil, na Europa, né, e alguns outros países que a gente teve oportunidade de visitar, ela é um pouco mais justa, no sentido que você trabalhando, né, como o Cauê já colocou aqui em alguns vídeos anteriores, em subemprego, né, ou seja, em empregos que não exigem mão de obra qualificada, e você trabalhando part-time, você recebendo um salário mínimo, você consegue viver. Então, o salário mínimo nos países da Europa, eles são o mínimo para você viver e não sobreviver, como é o que acontece aqui no Brasil, que você com salário mínimo não tem condições de quase nada. E então, isso acontece por quê? Porque quanto maior a sua renda, então isso fica também de aviso para aquelas pessoas que estão procurando vagas em empregos muito bem remunerados, quanto maior o seu salário, maior o imposto que você paga. Tá? Então o desconto do imposto ele é proporcional ao quanto você ganha anualmente. Isso. Tá bom? Então já fique esperto sabendo disso. E claro, na maioria dos países, salvo algumas exceções, isso é revertido para o povo, é revertido em educação de qualidade, é revertido em infraestrutura, é revertido em, enfim, uma série de outras coisas que você morando lá vai perceber. Você vai perceber a diferença, exatamente. E aí também o preço das coisas, você tem um maior poder de compra, né, quando se fala de coisas materiais, porque o governo taxa menos para você poder comprar menos exatamente. impostos. Então você gasta muito menos para fazer uma compra no supermercado, você não precisa parcelar um iPhone em 12, 24 vezes, entendeu? Você compra um carro usado juntando 2, 3 salários, né? Então tem essa facilidade. Então nesse sentido, sim, a vida
lá ela é mais mais fácil. tranquila, mais fácil. Mas é aquela coisa, né? A gente acompanha aí centenas de casos, né? Muitos clientes que a gente recebe são pessoas que querem tentar a vida lá fora. Então são pessoas que estão tentando se qualificar, aprendendo o idioma, fazendo um curso de pós-graduação para conseguir se inserir no mercado, para poder viver a vida no exterior. Então a gente sabe centenas de casos, como foi as barreiras dessas pessoas. Então a gente tem um pouquinho de experiência para compartilhar isso com vocês, para talvez ajudá-los a se planejar de maneira mais adequada antes de embarcar nessa aventura. É isso aí, pessoal. Então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Lembrando que daqui a pouquinho nós estamos embarcando de volta para a Europa. Então com isso a gente vai conseguir colocar mais vídeos do dia a dia do europeu, todos os países que a gente trabalha. A gente vai viajar bastante, né? A Anne vai viajar bastante. A Anne vai ficar em Portugal com o nosso filhinho lá cuidando dele, cuidando dos negócios de casa, e eu vou ficar viajando bastante para fazer muito vídeo no exterior para vocês, mostrando um pouquinho de tudo, tá? Desde a cultura, o que tem para fazer, como é, o custo de vida, as escolas, enfim, vamos voltar à velha rotina. Foi um ótimo ano aqui no Brasil, né? Deu para matar saudades muito dos familiares, do país, da natureza, dos amigos, né? E agora a gente volta para nossa velha rotina de muito trabalho, tudo para trazer informação aqui para o canal e ajudá-los a conquistar cada um de vocês, o sonho de vocês. Beleza? Enjoy life, live the dream. Cheers. Não vai fazer com vocês.